Conectados na Fé, o programa que vai transformar sua vida. Aqui você encontra inspiração, mensagens poderosas e reflexões que vão aquecer o seu coração. Não perca tempo, junte-se a nós e faça parte dessa comunidade de fé e amor. Conecte conosco e descubra o poder da espiritualidade em sua vida. Conectados na Fé, um programa feito especialmente para você. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Começando mais um programa Conectados na Fé aqui no seu YouTube, para você ver nossas caras, para você pensar com a gente. Estamos aqui para oferecer para vocês mensagens que vão tocar seu coração, porque toca os nossos, né? E como eu sempre digo, quando a gente também está fazendo aqui, a gente também está sendo tocado, a gente também está sendo guiado pelo Espírito Santo, para a gente levar uma palavra para vocês, né? Porque não adianta a gente falar coisas aleatórias, não é aleatório, tá? A gente pensa no conteúdo que a gente vai falar, a gente ora, a gente, né? Todo começo de programa a gente faz oração do Espírito Santo, pra gente, né? Abrir nossos corações, nossas mentes e nossas bocas, né? Porque é o que a gente vai falar para vocês, para que também toquem o coração de vocês, igual toca o nosso coração, muito conteúdo que a gente passa aqui, tá certo? Fala, meu amigo Rodolfo. Cara, como é que você tá? Pessoal, como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Passaram bem esses dias? Eu espero que sim. Pode ter certeza que eu oro também bastante, tá? Muitos de vocês eu não conheço. Obviamente vocês já nos conhecem. Mas eu oro. Oro por cada um de vocês e para que a gente nunca esqueça de ser sal e luz no mundo. Como eu sempre digo em todo o programa, eu vou bater sempre nessa tecla. Nós precisamos mudar um pouco a nossa forma de pensar e de agir, porque quando a gente sai um pouco da nossa casa, e casa eu digo não só onde a gente mora, tá? Mas quando a gente para um pouquinho e começa a observar fora do que a gente está vivendo, sai um pouco da bolha, né, do nosso dia a dia, da nossa vivência, as coisas estão complicadas. E nós precisamos ser mais sal e luz no mundo. É isso aí, Rodolfo. E hoje a gente quer trazer um programa especial para vocês, né? A gente sempre traz uma temática para o programa. E hoje a gente quer falar, né, que vocês já estão vendo aqui embaixo, sobre o Retiro do Reconnect 2026, tá? O que é o Retiro do Reconnect 2026? Primeiramente, o Reconnect, né, é um grupo de jovens aqui da Matriz, Nossa Senhora das Dores de Artur Nogueira, né? É um grupo que tem aí já 1 ano e meio, né? Na verdade, já vai quase para 2 anos, né? E graças a Deus está bem estruturado. Bem estruturado, temos encontros aí mensais, né? E todo ano a gente faz um retiro. E quando começou no final de 2024, começou em dezembro de 2024, o primeiro retiro. E aí começou, né, os encontros. Tivemos ano passado, em novembro, né? Em novembro, né, o segundo retiro do Reconnect. E agora, dias 14, 15 e 16 de agosto, temos o terceiro retiro do Reconnect. Grava bem essa data. Grava bem essa data. Grava. E aí eu falo para você, né? Como que tá o seu dia a dia? Como que tá o seu tempo com Deus? Você tem parado para orar? Você tem se desligado um pouquinho da sua rotina, do seu dia a dia, né, para estar em harmonia com Deus, para olhar para dentro de você, para ver como é que está a sua conexão com Deus? Você tem parado esse tempo? Porque eu sei que no dia a dia da gente é complicado. Se eu falar para você, eu todo dia fico 3 horas orando, não. Eu também tenho minha correria, também tenho meu dia a dia, entende? Então, assim, como que tá a sua conexão com Deus? Você tem dedicado um tempo maior para Ele? Como que tá o seu dia a dia de oração, né? Você anda frequentando a igreja, você vai à missa? Como é que tá a sua espiritualidade? Como é que tá o seu encontro com Deus, né? A gente vai falar um pouquinho disso hoje, porque a gente vai falar do retiro, né? Porque no retiro é um tempo especial para você, né? Já diz o nome, Reconnect, você se reconectar com Deus, né? Meu amigo Rodolfo, eu,
né, fazemos parte do grupo, fomos no retiro, né, a gente foi no retiro, e hoje a gente quer passar um pouquinho da nossa experiência para vocês do retiro, tá? Porque eu sei como é que é, você fala assim, vamos no retiro, vai retiro de igreja e tal, você já coça a cabeça, fala, mas será que eu vou ficar 3 dias lá? Nossa, cara. Eu vou perder tempo, tem futebol, tem mas rolê com os amigos. Né, 3 dias. Meu, nossa. Ó, vou te falar uma coisa, tá? 3 dias, né? Que vão mudar a sua vida, esses 3 dias, tá? Porque ali você não tá indo pra, sei lá, jogar bola, você não tá indo lá pra assistir jogo, você não tá indo lá só pra ficar passeando, né? Você não tá indo lá pra tirar umas férias, não é isso. Você está indo para um local para se reconectar com Deus. Esse é o retiro. A gente vai para um local, para a casa da Vi, que é um local apropriado para retiros, né? Lá não tem distrações lá. Você não vai lá para fazer outras coisas. Você vai lá para se reconectar com Deus, né? Então tem diversos momentos durante o retiro, né? Tem sim, claro, momento de descontração, você vai conhecer gente nova, você vai conversar, você vai bater um papo, né? Tem a parte... E pode ser que você jogue truco. Eu joguei truco, perdi 3 partidas. Isso aí! Marreco, passei por debaixo da mesa. Você vai ter também um momento ali, né, mais de distração, de conversa, tal, bater um papo, conhecer pessoas. Cara, claro, é gostoso. A gente tem esse tempo. Vai ter uma alimentação muito boa, porque a comida é muito boa. Cara. Nossa. Ó, só de falar, já roncou o estômago, porque não jantamos ainda. Você chega comendo. Já roncou. Você chega comendo. Nossa. Você acorda comendo. Aquele cachorro quente. Você come mais 2 vezes durante o dia e depois você dorme comendo. Nossa. Então, assim, gente, é muito bom, tá? Ter essa parte também. E você vai viver momentos ali únicos, né? Momentos incríveis. Então, assim, você vai lá, você vai abrir seu coração, você vai ter essa, né? Você vai se conectar ali, você vai compartilhar com seus irmãos, né? Uhum. A gente vai estar em comunhão com Deus, sim, com todos juntos, né? Como disse Jesus, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou entre vós. Então, aí tá, hein? Exatamente. Então, E Jesus está ali, né? Com certeza tá. E a gente está ali junto com Jesus, em comunhão com nossos irmãos, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho das experiências do retiro. Então, eu vou deixar o Rodolfo falar primeiro e depois eu falo a minha parte. Galera, comigo foi o seguinte. Há um bom tempo, assim, eu tava um pouco, vou dizer, um pouco afastado da igreja, tá? Então, assim, eu sempre cantei salmo, fazia leituras, coordenador de alguma coisa, grupo de jovens, quando era na auxiliadora, aqui em Arthur Nogueira existia um grupo de jovens, então eu tava sempre muito à frente. Em alguns determinados momentos da vida, algumas coisas foram acontecendo. Festa, né, quermesse, tomava conta de barraca e tudo mais. E isso foi me deixando um pouco chateado. Só que eu estava pensando com a cabeça de humano que somos, né? De que, infelizmente, em qualquer lugar, sempre vai ter uma coisa chata que vai acontecer. Mas como é que eu vou lidar com essa situação? E eu estava lidando da forma errada. E aí um dia apareceu um chamado deles no Instagram, né, um post que fizeram, e de primeira mão nem dei bola. Só que aí teve um outro post com uma chamada, acho que foi um pouco mais interessante, vamos dizer assim, o vídeo, que nem era tão elaborado assim, era só falando sobre data e tudo mais. E eu falei, quer saber, eu vou fazer esse retiro. Já me apareceu aqui, né, eu não dei bola, apareceu de novo, eu vou ter como se fosse um chamado para mim, né? E na hora eu já fiz a inscrição e já paguei. Falei assim, não, eu já vou fazer que é para não ter erro. E eu também já fui conversando comigo mesmo, ó, eu vou, mas 0 celular, eu não fiquei com o celular na mão, eu não fiquei vou tirar uma foto, vou registrar um momento, vai que fulano liga. Meu, mensagens pra mim, era só à noite quando eu ia dormir, que daí eu falava com meu pai, minha mãe, ou alguém assim.
E pronto, já deixei tudo avisado. Ó, vou sumir. E eu vou estar lá. Se alguém precisar falar comigo, me ache lá. E essa foi a experiência que eu coloquei para eu viver. Entende? Eu realmente não queria nada me atrapalhando. Nada vibrando, fazendo alguma coisa assim, tal, que me desconcentrasse, que me fizesse querer olhar o que estava acontecendo, o que está acontecendo no Instagram, o que está acontecendo no... Nada, nada. Eu realmente fui para me desligar. E eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém do retiro. Não sabia quem é que estava indo, quem estava tomando frente, quem era o grupo Reconnect. Eu não havia frequentado nenhum grupo. Né? Eu não sabia quem eram as pessoas que estavam indo, que idade que ia e tudo mais. E eu falei, vou, porque o meu objetivo é me conectar com Deus. Né? Não vai me importar então as pessoas, né? Tudo bem, a gente vai fazer amizade, a gente conversa, a gente brinca, mas eu tinha um propósito de me encontrar com Jesus, com Deus. E esse propósito eu achei. Esse propósito eu achei. Foi no momento que teve, que os retiros eles são diferentes, tá? Não sei como vai ser o cronograma do de agora, de 2026. Mas no que eu participei, existia um momento de lava-pés, onde Jesus entrava com um jarro de barro, tá? E ele cuidava muito bem do jarro, então tinha toda a história do jarro, que aquele jarro era nosso. E Jesus estava sempre cuidando. E aí entrou o Léo, como sendo o mal, e ele tem uma briga com Jesus para ter posse do jarro, que seria nós. E esse jarro cai no chão e ele quebra. E aí... Pera aí que deu um nozinho na garganta, hein? Mas na hora que Jesus começa a pegar os cacos e emendar aquele jarro e tudo mais, antes disso, que Jesus está ali com os cacos no chão, a gente passa por Jesus, vê ele mexendo nos cacos e sai em deserto. Então, depois desse momento, nós vamos, cada um escolhe um canto do lugar, não importa para onde, e você vai ficar sozinho e vai passar pelo seu deserto. Que é seu momento de oração, seu momento de conversar com você mesmo, de saber o que está acontecendo, de fazer perguntas. E é incrível o silêncio que o lugar fica. E como você começa a prestar atenção no barulho do vento, no barulho do canto do pássaro, e você consegue se ouvir. E se você, olha, tiver com o coração muito, muito tranquilo no que você está buscando, você vai ouvir Deus falar com você. Porque eu ouvi, sem brincadeira. Quando eu passei por Jesus com os cacos, eu me abaixei e peguei um caco. E falei que aquele caco, e saí apertando ele na minha mão. E saí dali falando que aquele caco seria a minha prova de que eu mudei. Né? E eu saí com aquele caco apertado na minha mão. E eu tava chorando, eu tava em prantos. E eu fui pro meu deserto. E lá no deserto, eu tava deitado no gramado, olhando pro céu, e aí eu peguei o caco e comecei a visualizar ele. E eu falei, Deus, o que o Senhor tem pra mim? O que é pra minha vida? Qual que é a minha linha? Qual que é o meu objetivo? O que eu preciso fazer? Eu tinha muitas perguntas na minha cabeça sobre várias coisas que eu precisava tomar decisões. E esse caco, eu olhando ele estava em um formato. E veio... É muito estranho dizer isso, mas veio uma voz no ouvido e falou assim, vira o caco. E eu olhava ele de um jeito e eu só virei o caco. E quando eu virei esse caco, ele ficou no formato de um pássaro. E aí veio na minha cabeça, voa, vai que é seu. E isso me fez tomar muitas decisões na minha vida, né? Difíceis. Não foram fáceis. Nenhuma delas veio, vamos dizer assim, alegre. Todas existem grandes obstáculos. Mas eu sabia
que era para eu ir para fazer. Por exemplo, estar aqui hoje fazendo um programa, ser um instrumento de palavra, se Deus quer me usar dessa forma, eu tô aqui hoje, pode me usar. Se é para fazer alguma coisa em grupo de jovens, na igreja, não importa pro quê. Eu me coloquei à disposição em ser uma ferramenta. E na minha vida, essas pedras, essas dificuldades, eu sei que Deus está comigo. E se Ele falou para eu ir, é porque Ele confia em mim. Então eu tenho que confiar no que Ele me falou. Eu tenho muitas alegrias nas decisões que eu tomei, muitos crescimentos. Todo dia é algo novo, muito incrível que eu consigo viver. Todo dia, todo dia, todo dia. Mas em nenhum dia eu deixei de agradecer, sendo difícil ou não. E também não deixo de orar. Eu sempre tenho as minhas orações do dia, eu sempre converso com Deus e coloquei que seria assim. E eu tento não falhar. E é difícil, porque no dia assim tá corrido, mas às vezes eu pego e dou uma fugida de alguma coisa, invento alguma coisa e dou uma conversada com Jesus. Vou lá para agradecer, vou lá para perguntar. E eu gostaria que vocês tivessem essa oportunidade, que se sentissem chamado. Às vezes a gente não dá importância para o que está acontecendo, ou tá tão bitolado com a cabeça, cheio de tanta coisa, que às vezes, sei lá, é uma oportunidade que pode estar aparecendo, de você realmente desligar, e vá para se desligar. Vá para se desligar. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo. Se programe. Se programe. E desliga. Não vai se arrepender, tenho certeza que não. Eu não me arrependo de ter voltado e estar com essa força dentro de mim. Esse calor, essa chama que acendeu em mim lá, as pessoas que eu conheci, os abraços que eu recebi, isso não apaga não. Vocês ouviram, né? E agora eu vou falar a minha experiência. Eu também, né, como o Rodolfo, participava de grupo de jovens no passado, porque em Ayrton Nogueira tinha muitos grupos de jovens, né? A gente tá falando aí de 20 anos atrás, por aí. Tinha muito grupo de jovens em Ayrton Nogueira, tinha vários. Praticamente, acho que todas as igrejas tinham um grupo de jovens. Todas as comunidades praticamente. Toda a comunidade tinha um grupo de jovens. E eu participava. Já participei na São Vicente, desde pequeno participava. Depois, um pouco mais velho, eu fui participar do Juca, que era aqui na Matriz. Só que depois que eu participei um período do Juca, eu já estava com meus meados aí de 21, 22 anos, eu saí do grupo de jovens e meio que parei ali, né, de frequentar muita igreja e tal. E os grupos também foram todos acabando, acabou todos os grupos também. E de um tempo pra cá eu comecei a sentir essa necessidade, sabe? Falei, cara, precisava ter um grupo de jovens de novo, um grupo de oração e tal. Eu comecei até a pensar, né? Falei, cara, será que o pessoal não anima a fazer um outro grupo de jovens, um grupo de oração e tal? E comecei a sentir essa necessidade dentro de mim. Aí eu conheci o Reconnect, né? Eu me recordo até que no primeiro retiro, quando estava sendo divulgado, eu até ameacei, falei, eu acho que eu vou nesse retiro. Só que não me recordo se... Eu lembro que tinha, acho que algum evento da rádio no dia e tal, e eu falei, cara, não vou conseguir, e acabei não fazendo minha inscrição, acabei não indo, né? Só que depois, né, foi em dezembro o retiro, começou os encontros em janeiro de 2025, no primeiro não fui em janeiro, mas eu fui em fevereiro de 2025. Comecei nos encontros e tal, e tinha uma grande parte das pessoas naquele encontro que eu já conhecia, lá das antigas, que continuaram na igreja, então assim, né, fui me reconectando com Deus, com o pessoal, né, da igreja, conhecia várias pessoas e tal, fui indo, fui conversando, conhecendo, tal. Comecei a participar de alguns eventos com eles, até nessa mesma casa, Davi, né, eu fui em um retiro lá, que foi do Crisma, né, do Crisma aqui da cidade, eu fui lá junto ajudar o pessoal e tal, e nesse local, eu tive, acho que, o meu maior encontro com Deus na minha vida, que lá tem uma capela, né, e eu tinha um momento de cada um, de fazer lá uma intercessão na capela, e eu fui pro meu momento.
Cara, beleza, né? Pô, chegar ali, rezar, tal, beleza. Cheguei na capela, fiquei. Geralmente era de 2 em 2. Só que a hora que eu fui, eu cheguei sozinho. Não tinha ninguém lá dentro. O pessoal que tava lá dentro, a hora que eu cheguei, saiu. E eu fiquei meio que sozinho por um tempo ali. Depois chegou a pessoa atrás, nem vi quem chegou atrás de mim lá, ficou lá pra trás e tal. Eu comecei a rezar e tal. Senhor, ajuda no retiro, tal. Só que em um momento, assim, eu comecei a olhar para o Santíssimo, olhar para as imagens ali de Jesus. E eu senti uma coisa muito forte dentro de mim, sabe? E eu, assim, surpreendentemente, eu fiquei em torno de uns 40 minutos chorando. E eu não conseguia nem falar, tipo, eu falar comigo mesmo, sabe? Só sentia mesmo aquele calor ali, sabe? Deus falando comigo, tocando meu coração, e aquele fervor assim tal. E eu falei, cara, Senhor, eu entendo, e aqui é o meu lugar. E eu quero voltar para esse caminho, que eu nunca devia ter saído. Quero voltar. E aí comecei, né? Continuei frequentando os encontros e tal, e aí fui no retiro. Tava até ansioso para chegar ao retiro do T-Connect, do ano passado e tal, que eu queria muito ir, né? Porque, pô, todo mundo falava retiro e tal. Eu falei, pô, vejo a hora de chegar para mim ir, né? Só que tudo bem, você vai no retiro, mas você não sabe 100% do que você vai encontrar ali. Eu não sabia dos momentos que ia acontecer no retiro. Eu estava junto com o pessoal ali e tudo, mas eu não sabia o que ia acontecer no retiro. Eu estava participando. E você chega ali, primeira parte do retiro, tá? Eu já falo que é a chegada. Ah, sim. E quando você chega, que você para ali, você desce, né? Que nem eu fui de carro, mas quem foi de ônibus, que você desce ali da sua condução. A hora que você para e você olha, você começa a olhar ao redor, você já vê que é um ambiente diferente. Todo aquele pessoal que trabalhou, né, te recepcionando. Sim, Nossa. você já vê que é um ambiente diferente, você já começa a perceber o olhar das pessoas, o acolhimento, e você já começa a entender o porquê eu estou aqui, né? Você já começa a entender que você está aqui para viver uma experiência diferente. Uhum. Beleza, né? Aí, sexta-feira, você chega e tal, a comida. Aí começa o sábado de manhã, já começa com as atividades, com os momentos e tal. E eu fui surpreendido por vários momentos ali, sabe? Esse momento até que o Rodolfo comentou mesmo, é um momento muito forte, porque, assim, a gente não para viver o nosso deserto, né? Você não para ver o que está acontecendo com você na sua vida. Você não para. Tá? Você pode de vez em quando pensar um pouquinho ali e tal, mas e a mim é um viver um deserto diferente, sabe? Porque tem toda uma condução para você viver esse momento. Cara, esse momento é muito forte, quando você para, você vê, você fala, Senhor, tá, então eu vou abrir meu coração, eu quero estar aqui, eu quero estar presente. E o jeito que Deus toca no seu coração é uma forma que você nem espera, sabe? Porque, como eu disse, tudo no retiro já é propício para você viver um encontro com Deus. As pessoas que te acolhem, os momentos, sabe? E assim, a minha experiência, se eu fosse resumir com uma palavra, eu diria a palavra perfeição, tá? Porque eu vivi intensamente o retiro, eu abri meu coração, eu falei, não, Senhor, o que o Senhor vai falar para mim? Eu quero estar aqui, eu quero sentir, eu quero ouvir. E assim, cara, todos os momentos, sabe? Foi assim, perfeito, eu digo. Porque foi uma experiência única. Tá, tudo bem, eu sei que tem gente que já foi em algum outro retiro, de alguma outra vez na sua vida e tal, mas cada um é diferente. Cada momento é diferente. É que a gente também tá num momento diferente da vida. Exatamente, tá num momento diferente da vida. E, né, então assim, cara, é um negócio que você tem que ir, sabe? A gente falando aqui, você tem uma noção do que acontece, de como é. Mas você vivenciando essa experiência é diferente, tá? Vivenciar isso é algo totalmente diferente.
Tudo bem, você pode sair da missa, você pode falar, não, eu vou continuar na igreja. Maravilhoso. Você pode sair da missa e falar, não, tá, gostei, me encontrei com Deus, mas eu não sei se é meu momento. Também tá maravilhoso. Mas viva essa experiência, sabe? Vá no retiro, viva essa experiência. Ouça esse chamado de Deus para você. Porque isso aqui é um chamado de Deus para você. Não é o Éder que está falando, o Rodolfo que está falando aqui. Não. Quem está falando aqui é Deus falando com você. Deus falando para você. Deus falando no seu coração aí, ó. Vem. Vai no retiro. Vai. Ah, mas 3 dias, tal. Você já foi em festas que você já ficou 2 dias. Você já foi em viagens que ficou 1 semana. Certo? Por que você não pode tirar ali 3 dias para Deus? Para você viver um momento que vai mudar a sua vida. Mudar a forma que você vê a sua vida. Mudar a forma que você faz as suas escolhas de vida. Entende? E o retiro é para jovens de 15 a 35 anos. Então é para você, jovem, que está começando a sua caminhada com Deus, que acabou, geralmente 15 anos, você acabou ali de sair do crisma, tá nessa fase aqui. É uma iniciação para você seguir um caminho com Deus, tá? E você que já é um pouco mais velho ali, às vezes você precisa voltar, precisa se reconectar com Deus. Ah, mas eu estou indo na igreja, mas faça a experiência, faça, tá? Porque cada coisa que acontece na igreja é diferente. É diferente de você ir numa catequese, diferente de você ir numa missa, diferente de você ir no encontro de jovens, diferente de você ir no grupo de oração, você ir no retiro. Cada momento traz algo à sua vida, acrescenta algo na sua experiência com Deus e na sua vivência com Deus, tá? Então, assim, faça a experiência do retiro. Se você nunca foi no retiro, ótimo, é a primeira vez. Se você já foi em algum retiro, alguma outra vez, gostou muito, vai de novo. E vai ser a primeira vez. E vai ser a primeira vez, do mesmo jeito. Porque, mas eu conheço como é. Você conhece o que você foi. Esse é diferente, tá? Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Só pra vocês terem uma ideia, eu fui sozinho. Eu acho que agora tem umas 20 pessoas, um grupo nosso, assim, que a gente meio que conversa. Foi juntando, né? Nossa, que coisa muito interessante. A gente, né? Nós dois, a gente já se conhecia. Sim. Através do meu irmão. A gente já se conhecia. Só que não tinha uma afinidade, entendeu? E lá no retiro, mudou tudo. Nem vamos falar que ele tava conversando. Mudou tudo. Mudou tudo. Entendeu? Tem o Renan também que participa conosco. Sim. Pô, a gente também se conhece, já conversou, já trocou umas ideias, mas agora é totalmente diferente. Outras pessoas que frequentam o grupo de jovens, ou parte da igreja. Então, assim, a família, ela aumenta. Ela aumenta bastante. E é muito gratificante saber como que nós, sendo utilizados como ferramentas da palavra de Deus, a gente chega em outras pessoas e essas pessoas vêm conversar com a gente depois. Você vendo o vídeo agora deve estar se perguntando, pô, mas esses caras são velhos, né? Já tem mais idade do que eu, porque eu não sei a idade que você tem aí do outro lado, né? Eu realmente tenho bastante idade, vamos falar assim. Mas isso nada impede de eu não saber o que eu vivi para passar para você, né? Do que eu senti. E eu te falo com toda a certeza do mundo, com toda a verdade. Foi incrível. Você precisa se permitir viver uma experiência dessa. E as pessoas que estão ali, né, que estão servindo, o pessoal da equipe e os participantes, você se conecta com pessoas também, né? Como o Rodolfo disse, eu fui para esse retiro, eu vou dizer, teoricamente sozinho também. Eu vou explicar o porquê. Porque eu conhecia o pessoal da equipe que estava trabalhando, mas eu era participante. Eu estava participando, né? Não estava trabalhando, eu estava participando. Então, assim, as pessoas que eram meus amigos, mais conhecidos,
Renan, o João, o pessoal do grupo, eles estavam como equipe de trabalho, estavam servindo, né? Eu, como participante, eu fui sozinho como participante. Eu não tinha, chamei um amigo, fui eu e ele e fomos juntos lá. Não, eu fui sozinho como participante. E ali, conheci muitas pessoas, me conectei com várias pessoas. E o mais engraçado, o caso mais assim, eu não vou falar que foi um caso que me chocou muito, mas eu acho que é uma coisa que me impressionou muito, que é esse cara que tá aqui, ó. Eu? Porque é o seguinte, esse cara que tá aqui, eu conheço o irmão dele, né? A gente estudava na mesma faculdade, ia de carro junto e tal. E eu via o Rodolfo muitas vezes, muitas poucas vezes, assim. Porque às vezes eu chegava na casa dele pra gente ir pra faculdade, falava um oi, alguma coisa assim e tal. E... deixa eu segurar aqui. E aí é o seguinte, e aí eu fui no retiro e tal, beleza. A hora que eu cheguei lá, até vi o Rodolfo, falei, nossa, o Rodolfo, tá, conheço, tá, beleza. Mas assim, até então, né, poucos momentos a gente conversou ali durante o dia, do sábado, né, da sexta e do sábado a gente conversou muito poucos momentos ali e tal. E aí chegou a noite, porque eu já conhecia o Marlon, né. E o Marlon falou assim, pô, Éder, vem pro nosso quarto e tal, né, tem pessoal mais velho aqui, não sei o que e tal. Sensacional. E eu fui pro quarto deles. Pô, ainda eu dormi no chão, porque se eu dormisse em cima ia cair da beliche e tal. Eu falei, não, vou dormir aqui no chão e tal. E aquele dia, todo mundo tava conversando junto, tal. Só que teve um determinado momento que a galera foi meio que dormindo. E ficou eu com o Rodolfo conversando. Até umas 2 e pouco, 3 da manhã. É verdade. E ali a gente foi conversando e tal. E sabe quando Deus fala assim pra você, se você precisava de um amigo, eu vou te dar o melhor de todos. E eu encontrei um aqui. Porra, cara, eu falo a mesma coisa, cara. Eu encontrei um aqui. Porque eu falo a mesma coisa, nossa amizade cara, não é uma amizade de bar, de bagunça. Cara, a gente se conheceu num retiro, uma amizade em Deus. E a amizade, quando ela é em Deus, ela é de uma forma que ela te transforma. E esse cara aqui, eu aprendo muito com ele todos os dias. Louco, cara, e é um cara que, assim, que eu falo que pra mim é mais que um irmão. Eu tenho um irmão, né, de sangue. Mas eu digo que esse cara aqui, pra mim, a consideração que eu tenho com o meu irmão é a consideração que eu tenho com ele. Com ele, com o Renan, com o irmão dele também, sabe? É assim, então, além de você ter esse momento com Deus, essa vivência com Deus, cara, você vai conhecer pessoas incríveis ali. Você vai conhecer pessoas, sabe, que não pessoas que vão te levar para um caminho de bebida, de farra, pessoas que vão te levar para a igreja, te fazer crescer como ser humano. São pessoas assim que querem o seu bem. Exatamente. Por isso que a gente tem a amizade que tem. Porque a gente sabe que um quer o bem do outro. Entende? E indiferente dos BOs todos que a gente já até conversou sobre nossas vidas, a gente sempre tá, mano, você tá precisando de alguma coisa? Não importa a hora, é só você falar. Entende? Então, assim, é muito mais do que só uma amizade. A gente foi lá, vivenciou, se conectou com Deus, mas a gente acaba colhendo muito mais coisa para a vida da gente, né? E coisas assim que dificilmente no nosso corre-corre a gente encontra, de verdade, de coração aberto mesmo, tá? Que realmente não quer o teu mal ou se aproveitar de você de alguma coisa. Exatamente, e assim, por exemplo, uma das coisas, esse próprio programa que você está assistindo aqui, esse era um projeto que eu tinha lá atrás, né? Verdade. Eu tinha esse projeto, eu tinha essa vontade de começar a fazer um programa e tal. Até conversei com o pessoal, mas aí, por algumas coisas, acabou que a gente não deu seguimento ali. Mas era um projeto meu, que eu tinha meio que engavetado, guardadinho ali. Falei, cara, eu preciso começar esse projeto uma hora. Aí comecei a pensar e tal, mas foi passando o tempo. Aí passou o tempo, né, eu ia fazer com o pessoal, acabou não dando certo, foi meio ficando parado o projeto, né? Um tempo eu fiz lá na rádio, lá atrás, sozinho, um tempo lá atrás. Aí depois parei, aí depois eu apresentei pro pessoal, né? A gente acabou não dando certo de fazer também. E aí, eu no começo do ano,
Um dia eu parei para pensar, falei, cara, eu tenho esse projeto e eu acho que eu precisava colocar ele em prática agora. Falei, eu tenho as duas pessoas certas para fazer isso. Que aí eu pensei no Renan e no Rodolfo. Falei, porque são dois caras que são meus amigos, né? São dois caras, principalmente, são meus amigos na fé, que estão buscando o mesmo crescimento espiritual que eu estou buscando, procurando a Deus cada dia mais, né? São pessoas que eu tenho a total certeza que a hora que eu abrir um microfone, que eu abrir uma gravação, não vão falar coisas aleatórias, sabem o que vão falar, vão conseguir passar a mensagem que eu também quero passar, porque assim, gente, tá bom, esse programa é gravado, mas vocês acham que tem corte? Não tem corte nenhum disso aqui. Quem entende um pouco de filmagem, você consegue ver onde tem corte. Você só vai ver o corte do começo e do final. Do começo, porque antes de começar a gente fica conversando algumas coisas. Muita coisa. Eu falo, putz, precisa gravar. Daí a gente precisa gravar, porque eu coloco pra gravar um pouco antes. O make-off dos vídeos não é bom. Não é bom, então eu tenho que cortar. Então você vai ver que o começo, às vezes, aparentemente parece uma coisa cortada, porque é um começo, né? E o final, a gente se despede e tal, né? A gente dá um encerramento e tal. E é isso. Você pode ver o vídeo inteiro que não tem corte no meio do vídeo. E não tem nada, a gente não tem um roteiro que fala assim, ó, você vai ter que falar isso, você vai ter que falar aquilo. Não. Somos loucos e guiados. É o tema. É o tema. Gente, o que não pode falar hoje? Pô, vamos falar disso? Pá, beleza. Cara, um estuda lá, um estuda aqui, a gente se encontra, ó, vi algumas coisas, também vi algumas coisas aqui e tal. E como a gente sempre fala, né? E sempre busca também uma base teórica, a Bíblia, busca alguma coisa, né? Pra gente poder falar em cima disso, né? Não falar abobrinha também, né? Exatamente, pra gente ter um guia. Não né? é um achismo. A gente tem que ter um guia pra gente poder falar alguma coisa. Mas não é uma coisa que é roteirizada, a gente tem um papelzinho aqui atrás que eu tô olhando, ou tem um TP passando aqui. Não tem nada disso. É eu e ele, quando o Renan vem, ele e o Renan, a gente senta, é isso e tal, faz nossa oração e começa. Então, assim, tudo isso, só que aí que tá a questão, né, pra você ver. Tudo isso que tá acontecendo surgiu no retiro, né? Surgiu na minha busca por Deus. Deus colocou pessoas no meu caminho, certo? E que fizeram minha vida ficar diferente, fizeram minha vida mudar. Porque no decorrer da vida, a gente conhece muitas pessoas. Se você parar hoje e falar, nossa, conheço pessoas, eu conheço 1000 pessoas, nem sei quantas pessoas eu conheço. Mas amigo de verdade, aquele que você tiver uma coisa muito séria para falar, alguma coisa acontecendo com você, são poucos que você confia para falar alguma coisa. Conta no dedo. Pode contar no dedo. Pessoa que você vai chegar e falar, puta, tá acontecendo isso, tal. São poucos que você tem que vai te dar uma palavra de afeto, e se precisar chamar a atenção também chama. São poucos que você encontra. Amigos de verdade. E Deus me deu 2, né? 3, porque o Ricardo. Mas o Ricardo, né, a gente já tinha uma certa amizade. Então a gente acabou ficando um tempo afastado, porque ele foi embora para Campinas, acabou a faculdade, a gente acabou, né, se descruzando um pouquinho nossos caminhos. Mas é um cara também que toda vez que eu encontro, parece que a gente se viu ontem, tava junto. Tipo assim, parece que a gente almoçou junto e se encontrou de novo na janta, sabe? Que é um cara também que, pra mim, é um irmão, também não tem nem que falar dele também. O Ricardo é um cara sensacional. Então, são todas pessoas que a fé trouxe até mim. Amigos pela fé, né? Já disse até a música do André Segatti, tem verdade, amigos pela fé. Verdade. E aí veio outras pessoas, o João, porque é um cara sensacional, a Joyce, o Ricardo, a Marissa, a Andréia, várias pessoas, né, no decorrer desse tempo que Deus foi colocando no meu caminho, pessoas maravilhosas, entendeu? Então eu agradeço muito a eles também, e agradeço a Deus também por poder viver essa experiência, e por eu ter me permitido viver essa experiência. Então agora eu te falo, se permita viver essa experiência. Vá lá no Instagram do Reconnect, né? Reconnect, não perde tempo. PNSD, ou já vai direto no site, que é jovensreconnect.com.br, tá? Reconnect de reconexão. Jovensreconnect.com.br, certo?
Vai lá, se inscreva, tá certo? Ah, mas eu vou me inscrever agora, mas eu não tô com dinheiro aqui agora. Não precisa pagar agora. Você paga no comecinho do mês agora, né? A gente tem uma data limite para fazer o pagamento, né? Então vai lá, se inscreva, né? Venha fazer parte desse retiro. E assim, eu vou te falar uma coisa. Você pode encontrar com a gente no retiro lá, tá? Eu quero que quem estiver assistindo esse vídeo e que for no retiro, pode me procurar lá no domingo e vem me falar qual foi a experiência que você teve. Eu tenho certeza que mudou sua vida, todos os momentos que você vai viver ali. Então vai no retiro. jovensreconect.com.br. Acessa lá, faça sua inscrição ou pesquisa qualquer coisa, mas não lembro o site. Pesquisa lá no Instagram, Reconnect, _PNS, deixa eu ver. Reconnect, _PNSD, né? Porque é Paróquia Nossa Senhora das Dores. Isso. Só confirmar aqui, para não falar besteira. E quando vocês forem e viverem essa experiência, quando saírem de lá, continuem vivendo. Com certeza. Tá? Porque vai fazer parte da oração. Senhor, que eu não desvie dos teus caminhos. Senhor, eu quero tal coisa, mas que eu não desvie dos teus caminhos. Continue então vivendo. Reconnect, _PNSD, Paróquia Nossa Senhora das Dores. Ou você digitar Reconnect lá acho que só tem. Na pesquisa, eles também. Reconnect. Você já vai ver lá aparecendo. E vamos deixar aqui. Entendeu? Claro que vamos. Vou deixar o nome também aqui embaixo, tá certinho. Bom? O link, vou deixar sem o .com.br, tá? Porque se eu pôr .com.br, às vezes o YouTube ele derruba. Não coloca. Né? Na descrição, mas eu vou colocar só sem o .com.br, tá? Mas você já sabe que é jovensreconnect.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, meu amigo Rodolfo. Que isso, gente, sou eu que agradeço. Um presentão tá fazendo esse programa aqui também, porque é recíproco, entende? É recíproco. A gente sempre conversa sobre e sobre tudo, né? A gente tem essa irmandade, né? E é muito bom, é muito gostoso saber que na vida a gente pode encontrar pessoas que realmente querem somar na nossa vida, né? E ultimamente está difícil, né? Como eu falei lá no comecinho, quando a gente sai da nossa bolha, que a gente começa a olhar e observar algumas coisas, a gente vê que está complicado, né? E vamos continuar, vamos persistir, tá bom? Dá uma olhada, entra como quem não quer nada. Ah, mas eu tô sozinho e não conheço ninguém. Vai, mesmo assim. Ah, eu gostaria de levar leve, entende? Os momentos, as vivências são de cada um, tá? Então é um momento para cada um, é individual. Não importa se você vai levar alguém ou não, na hora de dormir pode ser que caia no mesmo quarto ou não, tem toda uma dinâmica desse retiro, tá? E espero que vocês saiam cheios do amor de Deus, reconectados com Deus e que vocês tenham uma vida abundante ao lado dele. Feito? Continue sendo sal e luz. Um beijo. Isso aí, gente. Até mais. Até nosso próximo programa. Falou!